Olá, nesse vídeo iremos tratar do evento S2230, o evento afastamento temporário. Nesse evento, o empregador informa ao E-Social a ocorrência de afastamentos temporários cuja informação o manual de orientação do E-Social define como obrigatória. Um pouco mais à frente nós iremos mostrar quais são esses afastamentos de informação obrigatória. O empregador informando o afastamento, ele vai primeiro dizer o dia que iniciou o afastamento temporário, o motivo desse afastamento, de acordo com a tabela número 18 do E-Social. Lá estão listados todos os motivos de afastamento temporário com seus respectivos códigos. Se esse afastamento ele é decorrente de uma doença ou de um acidente, o empregador informa também os dados relativos ao atestado médico, a quantidade de dias desse atestado, a identificação do médico que emitiu o atestado e ainda, se essa doença ou esse acidente são relacionados ao trabalho, o empregador informa também a classificação internacional de doença, o que muitos chamam de CID. Então, se esse afastamento é decorrente de um acidente de trabalho ou doença profissional, o empregador informa também a CID. Se é decorrente de uma doença de qualquer natureza ou de um acidente de qualquer natureza, a informação da CID não é obrigatória. O empregador pode também aproveitar o próprio evento de afastamento temporário para já informar o retorno desse afastamento temporário. Mas isso só é possível se na data do envio do evento de afastamento temporário o empregado já tiver retornado do afastamento ou se esse retorno irá cair nos 60 dias seguintes à data do envio da informação. Se esse afastamento foi decorrendo de férias ou se esse retorno irá ocorrer dentro dos 10 dias seguintes, se esse afastamento se esse afastamento é decorrente de qualquer outro motivo que não seja o de férias, o empregador já consegue informar no evento de afastamento temporário a data do retorno do empregado desse afastamento temporário. Existe também um campo destinado à observação que o empregador pode utilizar para prestar a informação de qualquer informação que ele considere relevante e em qual prazo é que o empregador tem de informar tem de enviar o evento de afastamento temporário. A regra geral é que esse evento tem de ser enviado até o dia 7 do mês seguinte ao do início do afastamento, salvo em casos em que esse afastamento é decorrente de uma doença do trabalho, é decorrente de uma doença de qualquer natureza ou de um acidente de qualquer natureza, sejam eles relacionados ou não ao trabalho. Quando o empregado atinge 16 dias de afastamento, o empregador tem de, no máximo nesse dia, enviar o evento de afastamento temporário para informar, nesse caso, ao INSS que o empregado, a partir daquele dia, já tem direito de receber o auxílio-doença da Previdência Social. Então, apenas nesse caso é que tem de haver essa antecipação da informação do envio do evento de afastamento temporário. Em todos os outros casos, a informação tem de ser enviada no dia 7 do mês seguinte ao do início do afastamento temporário. Por exemplo, o empregado inicia o gozo de férias no dia 5 de julho. Quando é que o empregador tem de enviar ao E-Social o evento de afastamento temporário? No caso, até o dia 7 de agosto, que é o dia 7 do mês seguinte ao do início do afastamento temporário. Agora iremos mostrar, de acordo com o manual de orientação do E-Social, quais são os afastamentos temporários de informação obrigatória. O primeiro deles é o afastamento decorrente de férias. O empregador tem de informar ao E-Social o início do gozo de férias. No caso de férias fracionadas em até 3 períodos, agora permitido pela reforma trabalhista, se o empregado fracionou suas férias em até 3 períodos, o empregador irá enviar 3 eventos de afastamento temporários, indicando em cada um deles o dia do início do gozo
e quantos dias de gozo de férias esse empregado teve. Outro afastamento temporário é o afastamento decorrente de licença maternidade, de aposentadoria por invalidez, o afastamento decorrente de acidente ou de doença profissional, mesmo ele tendo duração de um dia apenas, ele tem de ser informado ao E-Social, e se esse acidente ou essa doença não são relacionadas ao trabalho, apenas os afastamentos de 3 dias em diante é que tem de ser informados ao E-Social. O afastamento decorrente de cárcere, quando o empregado estiver preso, o afastamento decorrente do exercício de cargo eletivo, o afastamento decorrente de cessão, quando o empregador cede o seu empregado para outro empregador. Isso é muito comum nas empresas públicas, nas sociedades de economia mistas, de uma empresa ceder empregado para outra empresa, para o serviço militar obrigatório e, por fim, todo o afastamento que tiver abrangido o mês civil, todo mês civil, e que em decorrência desse afastamento não é devido remuneração pelo empregador ao empregado. Esses são os afastamentos de informação obrigatória. O empregador é obrigado a informar esses afastamentos. Nesse último caso, se o empregado esteve durante todo o mês civil afastado e em decorrência disso não tem remuneração, e o empregador não envia a informação desse afastamento ao E-Social, ele, na hora de fechar a sua folha de pagamento, o E-Social irá criticar, irá impedir o fechamento da folha e irá indicar que a razão do impedimento é porque existe um empregado cujo contrato está em vigor e não teve informação de remuneração naquele mês. O empregador tendo feito a informação relativa a esse afastamento, aí sim o E-Social sabe que aquele empregado naquele mês não tem informação de folha de pagamento, em decorrência de ele ter, durante todo o mês civil, ter ficado afastado e em decorrência disso não tem remuneração a receber do seu empregador. Todos os outros afastamentos que não sejam esses que nós dissemos aqui de informação obrigatória, se o empregador quiser mesmo assim prestar informação relativa aos outros afastamentos, ele pode, mesmo não sendo obrigado. Nós temos aqui 3 exemplos de afastamentos decorrentes de doença relacionada ao trabalho ou não relacionada ao trabalho, e nós vamos explicar quando é que o empregador tem de, em alguns casos, no 16º dia no máximo, prestar informação relativa a esse afastamento. No primeiro exemplo, o empregado teve 3 afastamentos, todos eles por uma mesma doença e todas elas relacionadas ao trabalho. O empregado teve um afastamento de 2 dias em março, do dia 1º e dia 2 de março. Teve outro afastamento do dia 8 ao dia 17 de março, um afastamento de 10 dias. E outro afastamento do dia 13 ao dia 17 de abril, de 5 dias. Então veja que, em razão de esse primeiro e o segundo afastamento ser por uma mesma doença relacionada ao trabalho, o empregador tem de, no dia 7 de abril, enviar o evento de afastamento temporário, indicando esses 2 afastamentos, o de 2 dias e o de 10 dias. Mas o empregado, depois do dia 7 de abril, no dia 13 de abril, esse empregado volta a ter um novo afastamento pela mesma doença, já dos 2 afastamentos anteriores. Nesse caso, o empregador tem de, até o dia 16 de abril, enviar o evento S2230 para informar esse terceiro afastamento. Veja que o empregado já somava 12 dias de afastamento e agora ele teve um novo afastamento de 5 dias. Esse empregador ele não é obrigado a pagar esse afastamento, esse atestado médico de 5 dias. O empregador, nesse caso, só é obrigado a pagar os 3 primeiros dias de afastamento, que são os dias que completam os 15 dias de afastamento que cabe ao empregador. Mas no dia 16 de abril, esse empregador tem de enviar o evento de afastamento temporário para informar ao INSS que, a partir do dia 16 de abril, esse empregado já tem direito de receber o auxílio-doença diretamente do INSS.
Veja que aqui o empregador, nós estamos partindo do pressuposto de que o empregador só teve como fazer esse gerenciamento para verificar que os 3 afastamentos foram por uma mesma doença relacionada ao trabalho, se nesses 3 atestados contiver a CID, a Classificação Internacional de Doença. Se em um desses atestados não houver a informação da CID, o empregador não tem como saber que esses 3 afastamentos foram por uma mesma doença relacionada ao trabalho. Mas, como essas doenças, esses afastamentos são por uma mesma doença relacionada ao trabalho, nesse caso o médico ele é obrigado a informar no atestado médico a CID correspondente. Sendo uma doença relacionada ao trabalho, essa doença é de notificação compulsória e o empregador, o médico tem de lançar no atestado médico a Classificação Internacional de Doença. Essa mesma situação ela não ocorre quando é uma doença não relacionada ao trabalho. Nesse caso, o médico só pode registrar no atestado médico a CID se o empregado autorizar esse registro. E é o que nós vamos ver aqui nesse segundo exemplo. O empregado teve 4 afastamentos, todos eles por uma mesma doença, mas ela não é relacionada ao trabalho. Então veja que o empregado teve um afastamento de 2 dias em março, de 11 dias em março ainda, um de 2 dias em abril e outro ainda em abril também de 2 dias. Nesse caso, no dia 7 de abril, o empregador só tem de informar esse segundo afastamento de 11 dias. O primeiro afastamento de 2 dias, como é uma doença não relacionada ao trabalho, o empregador não é obrigado a enviar o evento de afastamento temporário relativo a esse afastamento. Mas, digamos que no dia 16 de abril, esse empregado, ele totaliza 15 dias de afastamento. Ele já tinha 2 dias do primeiro, 11 dias do segundo e 2 dias no terceiro afastamento, ele já totalizou 15 dias. No dia 16 de abril, o empregado volta a ter um novo afastamento, também pela mesma doença, mesmo que não relacionada ao trabalho, e aí nesse caso o empregador não é obrigado a pagar esse atestado de 2 dias. O empregador deve, nesse caso, no próprio dia 16 de abril, já enviar o evento de afastamento temporário para indicar não só esse 4º afastamento, mas sim o primeiro afastamento ocorrido lá em março, que o empregador não tinha obrigação de ter enviado, ele vai enviar essa informação agora no dia 16 de abril. Então, no dia 16 de abril, ele vai informar o primeiro afastamento, o terceiro afastamento e o quarto afastamento. Como eu já disse, o empregador só tem como fazer esse monitoramento se nesses 4 atestados médicos houver a informação da CID e lembrando que nesse caso, aqui o médico o médico só pode registrar no atestado a CID, como é uma doença não relacionada ao trabalho, se o empregado tiver autorizado ao médico que ele registre no atestado a CID. O outro detalhe é que esses afastamentos pequenos de 1, de 2, de 3 dias, eles só podem ser somados para o atingimento dos 15 dias se esses afastamentos ocorrerem dentro de 60 dias contado do primeiro retorno. Então o empregado voltou no dia 2 de março, no dia 3 de março do seu primeiro afastamento, e todos os afastamentos pela mesma doença relacionada ao trabalho que ocorrerem dentro dos 60 dias seguintes, aí sim é que eles podem ser somados para se atingir esses 15 dias. O terceiro exemplo é um exemplo que o empregado, no primeiro afastamento motivado por uma doença não relacionada ao trabalho, o empregado já teve o afastamento de 16 dias. Então, até o dia 19 de junho, o empregador já tem de ter enviado esse primeiro afastamento. Do dia 20 de junho, contados os 60 dias para frente, dentro desses 60 dias, o empregado teve um novo afastamento motivado pela mesma doença pela mesma doença do primeiro afastamento. Ele teve um afastamento
2 dias, do dia 10 de agosto ao dia 11 de agosto. Nesse caso, no próprio dia 10 de agosto, o empregador já tem de enviar o afastamento, o evento S2230 para informar ao INSS a ocorrência desse novo afastamento já após o 15º dia útil, e o INSS já irá saber que a partir desse dia é o próprio INSS quem irá pagar esse afastamento do empregado de 2 dias. Então veja que aí não é o empregador quem vai pagar esse afastamento de 2 dias. Nesse exemplo, é o próprio INSS quem paga a partir desse dia, do primeiro dia dos 2 dias de afastamento. Lembrando que tudo isso só é possível se, nesse exemplo aqui, se nos 2 atestados médicos houver a informação da CID registrada pelo médico. Aí sim é que o empregador terá como saber se os 2 afastamentos foram ocasionados pela mesma doença. Até o próximo vídeo.